Boa noite, pessoal. Vocês estão? Ficaram aí uns 15 dias sem me ver, né? Que no último domingo a gente não teve live, mas estamos aqui de volta e estamos com uma agenda aqui bem recheada nesse mês. Início de mês, feriadão, né? O mês já começa com um feriadão. Infelizmente, para alguns, o feriado é no domingo. Então, teve gente que falou: Ah, poxa, não vou poder curtir o feriado. Porque, enfim, domingo, né? Mas acontece. Tem quem esteja aproveitando aí o feriado. E é sempre bom poder descansar. Boa noite, Camila. Pessoal, a gente está com essa presença especialíssima, né, de hoje, que é da Pris Mariano. Eu vou ver aqui se eu já mando o invite para ela, que acabou de chegar, e eu já vou mandar aqui, porque eu não quero perder tempo. E vamos lá. Vamos de rosa amarela. Boa noite, Pris. Boa noite, Gisele. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, melhor agora. De primeira mão, eu quero te agradecer muito, assim, eu sei que a sua agenda é muito corrida, então eu sei que esse espacinho, assim, é super especial da gente estar aqui, de ter você aqui, né, fazendo parte dessa egrégora aqui que a gente tenta criar, desse trabalho que fala não somente de religião, né? Quando o pessoal vê as ciganas, leva muito para o lado religioso, mas o trabalho que a gente tenta fazer aqui é de cura, de autoconhecimento mesmo. Então, quanto mais pessoas puder estar aqui para levar um pouquinho de palavra, de novas formas de se autoconhecer, é para isso que a gente traz vocês aqui, é para isso que eu faço esse convite, assim. Então, seja muito bem-vinda. É muito, muito bom mesmo ter você aqui. E, Pris, por favor, para quem ainda não te conhece, eu queria que você se apresentasse, contasse pra gente quem é você na fila do Axé, Pris. Adorei a fila da Cher. Bom, em primeiro lugar, antes de falar de mim, eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ritualizar a vida, sabe? E eu me dei conta, me preparando para essa live, que hoje é 1º de maio e a gente mergulha aí na energia de Santa Sara, na energia de Mãe Maria, na energia de Maria Madalena, na energia das grandes mães, né, do povo cigano. E estar aqui nessa noite falando de benzimento num perfil cujo nome é As Ciganas, para mim é muito simbólico. Então, muito obrigada. Eu que agradeço demais o espaço. Um espaço é sempre um espaço, é muito importante. Então, seja do tamanho de uma janela, seja do tamanho de um portão, de uma porta, é um espaço. E eu te agradeço demais em me convidar aqui para estar na sua presença, na presença dos amigos que te acompanham, dos amigos que me acompanham também, para poder falar de um assunto que depois da música ganhou meu coração completamente, que é o benzer, que é a reza. Então, eu que te agradeço, minha irmã. Muito obrigada, viu? Axé. E assim, quem sou eu na fila do axé, né? Eu sou só mais uma médium na fila do axé, mais um ser errante tentando se recuperar aí de muitas dores, de muitas máculas. Mas uma coisa é certa, eu faço parte da galera que tem fé. Então, para quem não me conhece, eu tenho um trabalho musical de nome Rosa Amarela, um trabalho junto com o Rodrigo de Castro, onde através da música de rezo, da música devocional, a gente canta o nosso canto de terreiro, como a gente gosta de colocar, o nosso canto de toda fé, que passeia ao redor dos seres místicos da nossa religiosidade, dos orixás, das entidades de Umbanda, do magistrado, né, espiritual do povo cigano. E, além disso, eu também sou benzedeira, sou filha e neta e bisneta de rezadeiras, de parteira. E falar de benzimento, né, para mim, foi um reencontro,
porque o benzimento ele despertou na minha vida no ano de 2018 por uma situação familiar que eu tive. Mas quando eu começo a fazer minha autoanálise, Gisele, eu percebo que, na verdade, o benzimento ele foi um resgate para que eu pudesse até sair do meu processo de luto, de perda da minha mãe, que na perda dela eu pude perceber que a perda da minha avó não estava muito bem resolvida também dentro de mim. E foi uma forma de viver o luto da melhor maneira, sabe? De poder Entendi. dar vida àquilo que eu via na minha casa, aquilo que eu via acontecendo e mantê-las vivas dentro de mim. Então, em todos os momentos, quando eu falo de benzimento, quando eu falo de reza, eu sinto que eu estou na presença delas, sabe? Dando continuidade, né? Dando A continuidade da continuidade. vida, do espírito e principalmente dos conhecimentos, né? Que a gente vem resgatando. E é legal, Pris. Hoje, quando eu estava aqui tentando mergulhar um pouco mais nesse mundo, né? Para até entender também, eu faço esse exercício de, peraí, vamos falar disso, então deixa eu entender aqui, pelo menos o mínimo que seja, porque para eu não chegar vazia nesse universo, né? E é legal que lendo algumas coisas e ouvindo, né, algumas histórias, eu comecei a resgatar aquela lembrança, sabe, de quando você é bem pequenininha, aquela coisinha com a faca e algumas coisas que eu nem caracterizava, né, no meu conhecimento como benzimento, e agora eu estou entendendo o que que acontecia, né? E é bacana que eu acho que a maioria do nosso público aqui, pela idade da galera, deve ter essa coisa lá atrás, resgatada, da infância. Então, por mais que seja novo, né, falar sobre isso, ver as pessoas falando sobre isso, palestrando, eu acho que é uma coisa tão antiga que todo mundo conhece, mas que nunca se aprofundou. Então é muito bacana, assim, você tá resgatando, né, toda essa colocando para fora, não só da sua ancestralidade, da sua mãe, do seu parental aí, mas você vem com uma galera, assim, que fala por você também, né? Eu penso que a gente, quando fala de benzimento, você colocou muito bem, a gente fala de memória ancestral, né? Todo mundo, se não passou por uma benzedeira, pelo menos conheceu alguém, ou a vizinha da rua de baixo, ou é aquela tia que a gente tinha medo de passar perto da casa dela, porque a gente não sabia muito bem o que acontecia ali. O benzimento, ele é uma magia popular e ele é atemporal. E tudo, Gisele, passeia pelo campo do benzimento. Quando está intimamente ligado ao bem dizer. A nossa prática, na nossa religiosidade mesmo de Umbanda, quando a gente fala, né, da nossa deitada de anjo de guarda, do nosso amaci, da nossa coroação, quando a gente fala até da própria limpeza do corpo, quando o nosso orientador espiritual, o nosso zelador, a nossa zeladora chega perto da gente, dá aquele afago de mãe, fala palavras benditas, cruza nosso corpo em reza, isso é um benzimento. E é muito Entende? forte. E é É um muito forte. benzimento. Então, é um benzimento com uma outra visão, porque quando a gente fala de benzimento e magia popular, a gente também está falando daquela benzedeira que está lá dentro do seu quintal, dentro da sua casa, que não é zeladora de santo, que não É verdade. cuida propriamente falando de uma comunidade religiosa, mas que destina a sua fé para alguém que bate no seu portão. Verdade, Então, é são bastante. relações íntimas e distintas ao mesmo tempo, ligadas ao bem-querer, ao bem-dizer. É bacana tocar nesse ponto, inclusive, né, que não é uma coisa ligada a uma religião específica, né? Tem quem associa, sim, até porque, né, as mirongas da vida, as mirongas aí de algumas religiões, mas é algo que você não precisa, né? Você não precisa ser mãe, pai de santo para ter aquele conhecimento, para botar a tua fé ali em prática dentro de um benzimento, né, Pris? Sim, na verdade, cada ato religioso, cada escola religiosa vai ter ali a sua prática de benzer. Mas o benzimento está além de uma escola religiosa.
O benzimento faz parte da espiritualidade popular. O benzimento está na mão do nosso povo. E em termos de Brasil, a gente tem um benzimento muito plural, muito misturado. Não dá para dizer que é só uma coisa, é um Verdade, cadinho de cada coisa, sabe? É um verdade. pouquinho de cada coisa. E às vezes eu até me preocupo um pouquinho quando eu percebo assim, né? Até vou abrir um parênteses, eu vou brincar. Quem sou eu na fila do axé para me preocupar com isso? Mas eu me preocupo como uma cidadã comum. Quando eu vejo que em alguns lugares, algumas pessoas têm a tendência de achar que o benzimento ele é exclusivamente de um processo de incorporação, ou que ele está restrito à figura de um padre, de um zelador, de um pastor, porque tira da gente a nossa capacidade de autocura, de bem-querer. É como se a gente precisasse sempre de alguma coisa externa para externalizar o benzimento. E a gente não precisa disso. A gente só precisa estar conectado com o nosso coração. Verdade, verdade, perfeito. E é Né? verdade, e isso é como se invalidasse, né? Essa coisa parece que invalida, né? O seu potencial de se curar, né? Ou de curar o outro também, O seu sem poder precisar. pessoal. Eu penso que invalida o nosso poder pessoal. Mas diga-se de passagem, quando a gente está num ato de benzimento, eu, quanto benzedeira, benzendo alguém, não sou eu que estou curando esse alguém. Quem se cura é o próprio ser benzido. Eu sou apenas um canal de origem. A origem é o todo. Os indígenas vão chamar de grande espírito, a Igreja Católica vai falar de Jesus, a matriz africana vai dizer que é o Olodumare, mas na verdade é o todo, é a origem do todo, que ali, no ato do meu bem-querer, das minhas palavras bem firmadas, da minha reza, com as ferramentas em mãos ou não, eu vou estar levando aquilo para o ser benzido e ele próprio, no seu processo de fé, se cura. Porque senão a gente fica achando que a gente é Power Rangers, que a gente tem superpoderes e a gente não tem nada. Né? A gente só está afirmando a nossa fé junto da fé do ser benzido. Mas em cima dessa fala, eu te faço uma pergunta. Então, qualquer pessoa tem essa possibilidade de ser um benzedor, um rezador. E qual a diferença entre eles, né? Acho que muita gente confunde e faz confusão mesmo entre quem reza e quem benze. Qual a diferença entre um e outro? Quem pode fazer, quem não pode? Eu penso que nessa pergunta de quem pode fazer e quem não pode, todos podem fazer, desde que tenha um compromisso com esse bem-querer. Não dá para a gente escolher quem a gente vai benzer. A partir do momento que você toma para si essa possibilidade, essa manifestação, essa prática também espiritual, você não pode escolher quem você vai benzer. Você precisa estar disposto ali para realizar o benzimento. E a diferença de benzimento para a reza é que a reza nada mais é que um trocadilho de palavras, que uma imantação por palavras. Já o benzimento é uma mistura entre esse trocadilho de palavras, entre essa reza falada e a magia acontecendo. Seja com um terço, com fio de conta, com galinho de arruda, com copo com água, com seu próprio sopro, com a sua própria saliva, com seu cabelo, com a sua unha. Você já está fazendo ali uma magia de benzimento. Você sabe fazer a união de palavras assertivas com elementos de benzer. E quando a gente fala de elementos de benzer, a gente também está falando de algo muito simples, algo que não está muito distante das nossas casas. Está na nossa geladeira, está na nossa caixinha de costura, está no nosso quintal. Com tudo, a gente pode benzer. A gente só precisa ter uma interpretação clara do fundamento daquela ferramenta e de como a gente pode colocar essa ferramenta
na nossa magia falada, na nossa reza falada. Entendi. Então a gente pode dizer que todo benzimento tem reza, mas nem toda reza é um benzimento? Seria isso? Nem todo. Meio questão Bom, de Enem, né? podemos, Parece questão de perfeita Enem essa colocação. frase. Nem toda reza é um benzimento. É o caso das conjuras. Dependendo de como a minha fala esteja empregada ali, eu posso abençoar ou o contrário disso. Entendi. E tem que ter muito cuidado também quando a gente abre essa coisa de todo mundo pode benzer, né? Todo mundo pode ser uma rezadeira, para aquele cuidado de não tentar fazer para o seu próprio bem, entende? Aquela coisa de Sim, eu vou perfeita fazer esse colocação, vencimento aqui perfeita, para porque na afastar essa verdade pessoa. fazer para o seu próprio bem, né? Mexer com uma energia ao seu bem próprio. E na verdade tem que ser bom para todo mundo, não só para mim, né? Uhum. Vou dar um exemplo clássico disso que a gente vê muito, né? Na nossa religião, principalmente em religiões que têm consigo a prática da magia, né? Quando a gente fala de um casal que teoricamente se ama e num dado momento esse amor acaba e uma das partes não aceita, Uhum. né? E aí fica ali em cima querendo fazer uma reza para trazer o outro de volta, querendo, né? Isso. Mil coisas. Você não está respeitando o livre-arbítrio do outro. E pior, você está esquecendo de se ver. Então você não está amando nem o outro e nem a você próprio. Verdade. Entende? Então não é um benzimento aí. Sim, e um exemplo clássico, assim, também que acontece muito aqui no meio das cartas, né? Às vezes aquela sogra que não gosta da pessoa com que o filho ou a filha tá se relacionando, então o pedido de reza para afasta essa pessoa do meu filho, da minha filha, então também não é um vencimento, né? É algo para benefício próprio, porque às vezes a pessoa precisa passar por aquilo ali. E às vezes aqui na cartomancia a gente faz muito esse trabalho de tentar explicar que às vezes está na decisão do outro, está na mão do outro a decisão, e não na sua força mental, pode até atrapalhar esse relacionamento, né? E bagunçar mais ainda as coisas. Eu sou mãe também, tá? Eu tenho uma filha de 15 e um menino de 12. Confesso para você que, como uma boa filha de Yansan, eu sou uma mãe bem ciumenta. Mas quando chegar a fase deles dois, né, começarem a namorar e tudo mais, e se porventura alguma coisa me desagradar, porque para tirar meus filhos de mim vai ter que ser muito bom. Eu acho que o ideal é a gente fazer a nossa reza para a gente saber lidar com essa situação. A gente se autodominar e a gente entender que o outro precisa passar por aquilo. Entende? Não vou dizer para você aqui que talvez eu não caia nessa situação da pessoa que te propôs falar isso. Provavelmente eu vou cair porque eu sou ser humano. Mas o ideal é a gente pedir que os mestres, que toda a energia que está acima de nós, nos dê força suficiente para a gente entender aquele momento e passar por aquilo. Sem fazer guerra. Porque ninguém quer filho distante, né? Com certeza, com certeza. A E aproveitando. a avó do meu marido, a avó Júlia, que já está lá no céu, ela, antes de partir, ela me deu um ensinamento que eu vou carregar para a vida. Ela disse para mim assim, minha filha, quando sua filha, na época eu só tinha a Clara ainda, ela não conheceu o Francisco. Quando a sua filha começar a namorar, quando você tiver problema com o seu genro, dê sempre razão ao seu genro. Nunca fique contra a sua filha. Porque a sua filha sempre vai estar com você. Agora, o seu genro vai levar sua filha embora. Olha. Então, ali, além de reza e benzedura, gente, guarda isso aí com as 7 chaves. Sua filha nunca vai sair de perto de você. Agora, o seu genro, se você for contra ele, ele vai levar sua filha embora. E é verdade. Né? Apesar, tem alguém falando aqui que ninguém é dono de ninguém. Sim, mas essas situações são muito mais comuns do que
qualquer um de nós possa imaginar, né? Pois Então, é. é realmente um bom conselho para levar aí para a vida. E, Pris, pegando esse mesmo gancho de não fazer, não confundir essa forma de benzer, né, as pessoas, quem que pode ser benzido, né? Afinal, eu posso benzer qualquer pessoa ou eu preciso de uma permissão? É como se fosse o reiki, né, que a pessoa tem que permitir para adentrar no campo energético dela, ou eu posso, por minha conta e risco, benzer essa pessoa. A permissão ela é muito importante porque ela cria a conexão de quem está se dispondo ao benzimento para receber essa energia de bem dizer. Então é preciso sempre ter a permissão. Não dá para a gente pegar o nome de alguém e colocar ali, sair benzendo, sair rezando. Até porque a gente não sabe nem o caminho energético por onde essa pessoa passa. Seu dado religioso, sua crença, sua fé. E a gente precisa entender que nós somos energia. Então, na verdade, quando a gente está benzendo, a gente está adentrando o campo de energia do outro. E para isso a gente tem que ter uma permissão. Você colocou o reiki, eu também sou reikiana. E recentemente eu estava conversando com uma pessoa e eu disse a ela que a minha visão do reiki para o benzimento, porque todo mundo sempre me pergunta isso, né? Nos grupos de estudos que eu ministro, né? Se reiki e benzimento é a mesma coisa, se é distante, se é próximo. Eu vejo uma proximidade muito grande. E eu penso que o reiki também seja uma manifestação de benzimento, porém de uma outra cultura. Até porque os símbolos nada mais é que uma mensagem, né? Então, quando a gente começa a atrelar essa mensagem com a nossa reza brasileira, Deus te viu, Deus te criou, ali também tem uma mensagem. Ali também tem uma manifestação de bem-querer. Por mais que não exista uma palavra, a gente trabalha apenas com o Uhum. emprego das mãos. Mas no benzimento a gente trabalha com as ferramentas. Então é muito próximo. Eu penso que seja uma manifestação de benzimento de uma outra cultura e que existe sim essa relação próxima, né? E que em ambos os momentos a gente precisa, tanto no reiki quanto no benzimento, da permissão de ser benzido. E não existe assim, Gisele, essa pessoa não pode ser benzida. Todos podem receber o benzimento. Basta querer dar essa permissão. Agora, existe sim um momento em que o benzedor, a benzedeira, não deve benzer. E aí, em que momento é isso? É quando ele próprio não está bem. Ele precisa estar bem energeticamente, na sua saúde física, na sua saúde mental. A gente precisa reconhecer o momento em que a gente está disposto a servir e o momento que a gente também precisa receber. Sim. Nós somos feitos de carne e osso, né? A gente precisa receber também, a gente precisa reconhecer também o momento de gritar socorro. Senão a gente quer dar Com conta de certeza. tudo, né? Ou pensa que vai demonstrar fraqueza e não vai. A gente apenas está se colocando ali para receber. Sim. E quando você diz, Cris, que a pessoa precisa dar permissão, mas a gente sabe que muitas vezes quando alguém vem pedir oração por um terceiro, às vezes é uma pessoa que está acamada, uma criança, ou alguém que não. Se for uma pessoa que não tem condições, né, na sua lucidez, de dizer aceito, não aceito, quero, não quero, como lidar nessa situação? Eu penso que seja um momento, sim, de envio e doação de energia, porque a própria egrégora daquela pessoa vai saber direcionar aquilo que está sendo recebido. É a famosa lei do merecimento. Entende? Então, Se a gente está numa situação de um idoso em coma e a gente tem uma família clamando por uma ajuda, é lógico que a gente vai fazer uma reza, que a gente vai enviar um benzimento. entendi. Há Entendi. casos e casos, a gente precisa ter bom senso. Agora, se a gente tem também uma pessoa extremamente radical, que não acredita em nada, que não se dispõe a nada, e está numa situação de conflito,
É lógico que a gente vai dar um benzimento também. Essa pessoa vai receber aquilo que ela está pronta para receber. É igual um copo. O copo está cheio, o copo está vazio, o copo está pela metade. Vai chegar ali aquilo que ela precisa. Mas há situações e situações. É só a gente ter isso sempre em mente. Alguém perguntou alguma coisa parecida, mas eu acho que seria no caso da pessoa, quando a pessoa não. Seria uma pessoa que, se ela tivesse lucidez, não aceitaria, mas que você sabe que ela precisa. Aí entra um conflito aí, né? Fazer ou não fazer. A pessoa, de repente, até o campo energético dela pode estar fechado porque ela não aceita. Mas você Exatamente. sabe que ela precisa. E aí? Exatamente. Quando você está numa situação de saúde em que alguém... Eu gosto muito de trazer o exemplo do coma, né? Em que alguém está em Uhum. coma. Ou que alguém até está numa situação de vulnerabilidade mental e você sabe que a pessoa precisa, você manda aquela energia, compreendendo que ela vai receber de acordo com o que ela estiver aberta para receber. É muito importante a gente também entender que numa prática de benzimento, a gente não pode se atrelar emocionalmente. De que forma? Ter pena. Uhum. Eu acho que isso em nada na vida. Verdade. Porque quando a gente se penaliza, a gente esquece de reconhecer que cada um tem a sua história. E que as pessoas passam por aquilo que precisam passar. E que o que para alguns é sofrimento, no campo energético, para outros é aprendizado. Pode parecer um pouco kardeciano até esse meu ponto de vista, essa minha fala, mas é uma realidade. Uhum. Eu gosto muito de dar o exemplo da alfabetização, de uma sala de aula de alfabetização. Se a gente tiver aqui professora de alfabetização, vai entender o que eu estou falando. Você tem ali crianças que não sabem ler, não sabem escrever, e você tem um instrumento que é o letramento, que é ensinar a ler e a escrever. É o mesmo instrumento para todos. Só que cada um vai receber aquilo que está pronto para receber. Para alguns vai ser um aprendizado mais demandoso, para outros vai ser mais rápido. Assim é a vida. Assim é a Verdade. vida. Não dá para a gente dizer que no final do ano vai estar todo mundo igual, porque não vai estar. A gente torce para que esteja, mas não vai estar. E assim Cada é um a vai vida também. aprender. Cada um vai aprender a lição de uma forma diferente, né? Sim. E me veio uma coisinha aqui à cabeça quando você falou sobre essa coisa de que o benzedor ele vai adentrar a energia do outro, né? E muitas vezes a gente sabe que qualquer tipo de trabalho, né, que envolva energia precisa ser ancorado ou protegido. Você precisa de uma proteção de quem tá doando, né, aquela energia para que isso não sei se é essa palavra, mas não se volte contra, ou que a pessoa não fique enferma, sem energia, etc. e tal. Existe alguma coisa que você faça antes ou depois ou durante para manter essa firmeza, para manter essa sua proteção, né? A pessoa como benzedora ali. Existe uma regra de bolo, uma receita de bolo, ou cada um faz a sua firmeza de uma forma diferente? Eu aprendo muito junto da minha família espiritual que tudo começa pela mente, pelo nosso mental, né? E quando eu coloquei agora para você a questão do emocional, é justamente nesse sentido, a gente não ter pena, a gente não querer dizer para o outro o que ele precisa fazer, né? Querer dar ordem, achar Uhum. que nós temos o poder de modificar todo o aspecto humano daquela pessoa e que vai dar tudo certo, ou ainda ficar com aquele fato na nossa cabeça, ou ainda trazer a questão da transferência e contra-transferência que a gente faz o tempo todo. É muito incrível, né? E aí eu vou citar até a questão da magia oracular, que você vai concordar comigo. Quando a gente está diante de uma mesa real, de uma magia oracular, geralmente aquele que nos procura tem uma situação semelhante à nossa, né? E aí a gente fala assim, meu Deus, eu tenho que falar para ele aquilo que eu ainda não consigo ouvir. É Com a mesma certeza. coisa no benzimento.
não muda. Só que a gente precisa fazer esse papel, ó. A gente não dá para a gente trazer o reflexo. Por mais que a gente veja o espelhamento, não dá para a gente trazer o reflexo para dentro da gente. Então, a gente faz o benzimento, a gente cuida do nosso lado emocional e depois daquele feito, a gente corta a conexão mental. A gente não fala mais daquilo, a gente não pensa mais sobre aquilo, né? E é lógico, eu sempre gosto de orientar as pessoas, antes da prática do benzimento, se firmar numa reza pessoal. Ter a sua reza pessoal de ancoramento. Ter aquilo que a gente chama na reza de patrono. O que é o patrono? Pode ser um orixá, pode ser um anjo, pode ser um caboclo, um preto ou uma preta velha, pode ser uma criança, pode ser um exu. Você trazer a sua força guardiã para junto de você, se preparar e entrar dentro do benzimento. E ao final do benzimento, você novamente reconhecer o trabalho que foi feito, agradecer e seguir. E todas as vezes que a gente realizar o benzimento, é muito importante que a gente peça a permissão. A gente faça o ser benzido dizer, eu aceito o benzimento. E a gente mentalizar essa permissão também sendo dada pelos ancestrais, pela egrégora pessoal daquela pessoa. A gente está diante ali do querer dele, não é do nosso. Uhum. A gente não está invadindo a casa de ninguém, né? E realizar o trabalho de benzimento. De tempos em tempos, eu penso que seja muito importante a gente ter ali a nossa magia herbal ativa, né? Tomar os nossos banhos de limpeza, se conectar com a natureza, né? Fazer o nosso trabalho pessoal. A gente precisa entender, eu percebo muito isso, que dentro do trabalho mediúnico, a gente vai para gira, a gente faz trabalho espiritual, só que a gente esquece de lembrar que ao longo da semana nós estamos em constante ativação espiritual, porque nós somos seres espirituais. Nós estamos em carne, mas nós somos espírito. Então, orai e vigiai, tome seu banho de ervas, acenda sua vela de anjo de guarda, perceba onde passeia o seu pensamento, pondere suas palavras. Se não for para somar, não fale. Por mais que você queira, né, que a gente vai falar, a gente vai comentar, a gente vai julgar, a gente vai condenar o outro, a gente vai fazer aquela fofoquinha ali, aquela fofoquinha aqui, volta, respira, pede perdão e continua. De pouquinho em pouquinho, vai eliminando essas práticas da vida, sabe? A gente não vai eliminar por completo, porque não tem São Miguel Arcanjo aqui, nem mestra nada. Mas se a gente conseguir reduzir, já ajuda bastante. Verdade, verdade. E a Kátia comentou aqui que ela, como terapeuta holística, sente muito isso, acredito que da energia, né? Do descarregar da energia, de sentir a energia do outro. E a gente está falando de benzimento, mas acho que isso abrange, assim, para várias outras técnicas onde você tem, de repente, ali no reiki, tem imposição de mãos, qualquer coisa que você, às vezes até numa massagem, né, que você está tocando pontos de energia ali da pessoa, é uma troca de energia. Então, é bacana esse conselho, né, do saber cortar, do saber se limpar, né, se manter protegido, tanto no pensamento quanto na energia, para que as coisas, para que você consiga fluir até no seu trabalho, né? Porque senão você começa a ficar, né? Você começa a ser aquela pessoa que vai precisar ali dos cuidados. E é uma coisa assim que acontece, pelo que eu estou vendo, dentro do benzimento, acontece também nas terapias holísticas, acontece no oráculo, acontece em todos os trabalhos em que você vai trabalhar ali com pessoas e energia, né? Sim, a gente tem que saber que todo trabalho ele tem começo, meio e fim. E o fim é muito importante. Você tem que saber finalizar, fechar a porta. Ó, acabou, fechou e foi. Né? Não ficar trazendo aquilo de novo à tona para sua mesa de jogo, para o seu momento de benzimento. Saber se desconectar.
as sensações, né? Às vezes você tem sensações, às vezes algo extraordinário que possa acontecer, não sei, às vezes o pessoal que tem mediunidade, aí alguma coisa que deixa as pessoas, né, Senti. Eu tive impressionadas, né? recentemente, engraçado a gente estar falando disso, porque recentemente eu tive numa prática de benzimento e o benzimento ele trabalha com várias formas aquosas, né? E a saliva é uma delas. A saliva ela serve tanto para a gente firmar o que foi dito, como também para a gente tirar o que não se quer do corpo. E eu estava benzendo uma pessoa até de uma intimidade muito próxima a mim. Uhum. E abruptamente, durante o benzimento, eu senti o meu processo de salivação muito acentuado. E me veio na mente assim, não engole. Não engole. E eu comecei a botar para fora no final do benzimento, depois que eu terminei, a pessoa ainda olhou para mim e disse a mesma coisa, que estava com a sensação de saliva É. sentada. É bacana você compartilhar isso com a gente, né? Porque é o você saber ouvir a sua intuição também, junto com aquele processo que é novo, né? Que, caramba, você percebeu algo porque você conhece o seu corpo, né? E aí vem o autoconhecimento, você conhece o seu corpo, você sabe que você não é essa pessoa que saliva toda hora. E ao mesmo tempo você escuta ali a sua intuição, então exige também muita concentração, né, no que você está fazendo. Sim. Porque alguém falou aqui que ministrou, acho que hoje, desculpa, gente, tá subindo muita coisa, mas eu li aqui uma mensagem de que a pessoa falou: ah, eu ministro de orei da Igreja Messiânica, né, que é a imposição de mãos e que também ela classifica como uma forma de benzimento, né? É uma forma de você estar trocando energia também. E aí você imagina essa situação que a gente está falando, né? Se a pessoa não está concentrada, ela está ali com a mão imposta ali para outra pessoa, e aí ela está pensando no que ela vai fazer no almoço, no jantar. Precisa dessa concentração, porque afinal, senão o negócio não flui, né? Não se disponibilize para o trabalho, né? Se você não pode fazer, É não se verdade, é coloque dentro verdade. dele. É verdade. E para você ver que tem situações que vão ser diferentes, né? Nunca um jorei vai ser igual ao outro, nunca um passe vai ser igual ao outro, o reiki, o benzimento. Sempre, a gente vai sempre aprendendo, né? Como você falou. Tem situações que é pra gente mesmo, coisas que acontecem que você que está se colocando à disposição é que está aprendendo muito mais do que o outro que está recebendo. Então, a gente precisa estar atento o tempo todo, né, nessas conexões, nesses ensinamentos que são ali em pequenos detalhes, né? E que vem assim como uma coisa que você fica, nossa, que maravilhoso, né? Que resposta maravilhosa até da espiritualidade, da ancestralidade, para o que você acredita e ancora ali a sua fé, né? A gente precisa, eu penso que a gente precisa dar voz à nossa intuição. De que maneira? Aquilo que passa na nossa cabeça é simbólico, tem alguma coisa que nos fala, tanto no nosso consciente quanto no nosso subconsciente. Então, o que a gente precisa fazer? Recebeu uma determinada informação, primeiro analisa, veja se isso faz sentido, estude sobre, né? Veja se alguém já trouxe o fundamento disso, já estudou sobre isso. E aí depois se assuste que quando você começar a descobrir que nada era mental, estava realmente ali e tem um porquê, né? Tem um propósito, né? Porque a intuição ela acaba sendo comprovada pelo conhecimento e colocada em prática diante da sabedoria. Então é saber como caminhar entre esses três lados, né? Uhum. Exercendo a sua prática espiritual. E às vezes, como eu acho que foi o seu caso, o conhecimento já está ali guardado em algum lugar. E aí, quando você começa a estudar, ou quando você começa a se abrir, né, para colocar em prática, vem uma enxurrada de informações que, de repente, estava ali no inconsciente, né, guardadinho, e aí você foi mexer na caixinha e vem tudo à tona, né? E tá aí você. Verdade. Tem muito isso, sim. Eu tenho uma prática comigo, né? Falando de algo pessoal, né?
Eu sempre gostei muito de bastão. Os bastões, sabe? E eu nunca entendi o porquê, mas eu não podia entrar numa mata, não podia entrar em algum lugar. Quando eu via um bastão, eu falava, ah, isso é tão bonito, eu quero isso pra mim. E eu sempre, se você entrar na minha casa, na entrada, tem muitos assim, de pé. E eu sempre olhei pro bastão e imaginava assim, poxa, podia ter alguma coisa dentro disso, né? Não sei, alguma coisa que conectasse a terra, alguma coisa. E recentemente eu fiz um estudo de magia telúrica, energia telúrica, e descobri que os antigos druidas trabalham com bastão. E tudo Nossa, aquilo que estava na minha cabeça, o que eu achava que era coisa, sei lá, da caverna do dragão, era invenção, né? da nossa infância, tem sentido. Eu fiquei, caramba! Não Que é que legal. realmente estava ali, a gente recebe, a gente precisa só não ter medo e ter bom senso, né? E de vez em quando doses de coragem para contar um pouquinho da nossa intimidade meio louca na live dos outros, assim. Mas é da voz a gente precisa ouvir a nossa alma também, sabe? A gente escuta muito o que todo mundo fala. E na hora que a gente fala, a gente não se escuta, por quê? Verdade. Né? Verdade, Cris. Teve uma pessoa que perguntou aqui, a gente já falou um pouquinho disso, mas eu acho que vale a pena se aprofundar, que é como que ela faz para começar a se tornar uma benzedeira. Você tem um grupo de estudo, né, benzedoura ancestral. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso e explicar também como que a Vou pessoa falar, pode, a obrigada. partir de hoje, eu quero me tornar uma benzedeira, o que que eu faço? Bom, primeiro eu acredito que você já seja. Todos nós somos. A gente só precisa, né, como disse meu querido amigo Tafkiá, voltar para casa e descobrir isso. Mas eu penso que primeiro você tem que entender onde está esse chamado, onde é que está, né? E às vezes as pessoas elas falam assim: ah, mas eu não tenho ninguém na minha linhagem, não tenho ninguém da minha família que benzia. Não tenho. Como é que eu faço? Não posso, né? Pode sim, porque alguém começou, né? Eu tenho dois estudos paralelos que acontecem. O benzedura ancestral, saberes de ontem para o hoje bendito, e o benzedura ancestral, a magia dos elementais na prática do benzer. O saberes de ontem para o hoje bendito, ele nasceu no dia 27 de setembro de 2020, no dia de Cosme e Damião. E quando eu estava estruturando o primeiro grupo de estudo, eu estava montando o material que seria uma apostila e me dei conta que, na verdade, era um livro. E aí eu lancei ele em e-book e na versão impressa pelo livrosdeumbanda.com.br, né, através do Instituto Umbanda, pelo portal Umbanda Eu Curto. E dali a gente começou no estudo 1, né? E nesse estudo 1 eu falo do fundamento das rezas, quem pode benzer, quem não pode. Falo um pouco da filosofia das benzedeiras, o fundamento, o que constitui a história do benzimento no Brasil, né? E trago algumas práticas relacionadas aos elementos da natureza. E aí, as pessoas que começaram a participar desse estudo, elas começaram a pedir o estudo 2, elas queriam se aprofundar mais, Aprofundar mais. porque tem gente que tem dúvida, que fala assim, o que eu posso usar para benzer? O que eu posso utilizar para benzer? E aí nasceu o Benzedor Ancestral 2, a magia dos elementais na prática do benzer, que é um estudo com duração de 5 meses. A gente tem encontros no Zoom e a gente também tem estudos gravados. Esse é maior, é mais extenso, né? Onde basicamente a gente mergulha nas ferramentas de benzimento e nos seus elementais, na relação da ferramenta com os elementais. E desde então, eu venho percebendo que muitas pessoas estão trazendo à tona memórias ancestrais, recordando os seus ancestrais, né? A sua avó, o seu avô, se apoderando dessa força. E pessoas que já benziam
e que agora começam a perceber que estavam fazendo isso, eu não sabia. Sabe? E uma coisa que é muito, muito legal também, Gisele, é a gente entender que a prática do benzimento, ela não se restringe ao ato de incorporação. Algumas pessoas pensam assim, que só pode benzer quando está incorporada com a Sim. preta velha, com o caboclo. E não. Você benze também dessa forma, você e o seu amigo espiritual. Porque é uma conexão entre duas energias. Mas o benzimento que eu apresento como proposta é o benzimento consciente. É quando a gente sabe o que nós somos, quando a gente escolheu benzer, quando a gente escolheu benzer alguém ali, né? Isso é muito importante. Para ter acesso ao estudo, tem link na página daqui do Rosa Amarela, no link da bio, né? Ou você pode entrar direto no site institutoumbanda.com.br e lá você tem acesso ao estudo 2 que está acontecendo ainda. O 1 terminou agora na última quinta-feira, foram 4 encontros. E aí agora a gente está ao longo do 2, os encontros são gravados, então dá para a pessoa, né, dar continuidade ao estudo. Né? E eu convido a todos, porque eu sou suspeita em falar. É difícil a gente falar de algo que a gente faz, né? É um filho, Então, né? eu brinco que fica muito venda de detergente, né? O meu detergente é muito bom, mas de fato é muito gostoso, é cativante quando a gente começa a benzer e ver o retorno é maravilhoso, sabe? Sim. Ver as pessoas falam assim, nossa, me senti melhor, ou então mexeu comigo, sem falar no calorzinho que dá na alma quando você está ajudando, quando você está benzendo alguém. E hoje, coincidência ou não, né? Como eu te falei, para mim tudo é muito simbólico. Hoje eu não vou falar muito sobre isso, né? Porque ainda é algo que está sendo amadurecido. Mas hoje nasceu uma outra iniciativa ao redor de benzimento, que eu fico muito feliz e eu espero que vá amadurecendo, vai ganhando forma, de uma forma simples, como tem que ser, e futuramente eu explique para as pessoas e apresente para as pessoas o que é também. Nasceu hoje. Perfeito. Então, alerta de spoiler aí, vamos ficar ligado. O que que será, né? O que que será? Curiosos aqui para saber. E o legal da sua fala é que, coincidência ou não, eu não acredito em coincidência, então tá tudo certo. Enquanto você falava sobre essa coisa de não precisar estar incorporado para você colocar em prática o seu benzimento, tinha uma pessoa aqui dizendo que como é que eu faço para trabalhar com os meus guias, com a minha pelo que eu entendi, a avó preta velha, né? Porque minha casa tá fechada e tudo mais. E ao longo do que você estava falando, eu acho que já até foi respondido, né? Que você não precisa necessariamente, de repente, nesse momento em que sua casa ainda está fechada, estar incorporado para estar ali até utilizando, né, a energia do seu guia para fazer aquele benzimento ali, se for necessário, né, em alguém que esteja necessitado e continuar botando a tua fé em prática, né? Independente dessa coisa. A gente aprendeu, né, a sobreviver sem muito essa coisa de precisar necessariamente ter o espaço físico ali do terreiro, né? É maravilhoso, mantém a gente equilibrado, mas tem essas situações de que às vezes fechou porque voltou pandemia e tudo mais, e a gente vai se adaptando, e essa é uma forma de continuar, né, fazendo o trabalho, a caridade, botando a fé em prática, botando o empoderamento, né, da nossa palavra, das nossas rezas ali em prática, sem necessariamente ficar dependendo de um local ou de uma terceira pessoa para conseguir, né, sentir esse calorzinho. O calorzinho que você falou é isso, né? Eu penso que quando a gente está em família espiritual, inclusive eu deixo meu beijo, meu abraço, meu reconhecimento à egrégora ao qual eu sou filha, que é a Tenda Ciranda dos Peregrinos, Consagração do Oriente. E a gente aprende muito junto da nossa família espiritual. A nossa mãe fala muito disso, da questão de uma liberdade
com responsabilidade, né? O poder pessoal de cada um. Você saber trabalhar, você saber gerenciar o seu poder pessoal. Quando a gente está numa escola espiritual, numa egrégora, num centro, num templo, numa tenda, numa casa de axé, a gente está ali para manifestar a nossa coletividade, o nosso sentimento fraterno entre irmãos, não só junto da nossa família, mas também de toda a assistência que vem até nós. E os amigos espirituais estão ali como base para isso. Mas eu creio, e aí é uma visão até muito pessoal minha, que esses amigos espirituais, eles estão ali na linha de torcida para que a gente desperte e para que a gente entenda o nosso poder mesmo, o nosso poder de estar bem, sabe? De não dar trabalho para eles. Eu acho que a fala é essa, né? Verdade. De não dar o trabalho para eles, de estar consciente, de estar leve, de estar firmado, sabe? Entende? De ser responsável. Eu penso que seja isso. De ser Com responsável. certeza. E o Entendeu? pessoal tá falando aqui da tenda, né? A tenda maravilhosa, tenda maravilhosa. A Simone comentou aqui, eu sou louca para conversar com uma entidade sua, nunca consigo. Simone, a gente vai onde tem que ir, ó. A gente cai no médico que tem que cair, Com certeza. aceita. Mas realmente, eu conheço pessoalmente a tenda e eu gosto muito. É uma energia muito, muito bacana e reflete muito essa liberdade que você falou, né? Você vê que as pessoas se sentem livres, né? Estão ali porque querem, estão ali cantando, e é maravilhoso mesmo. É legal essa sensação do coletivo, né? A gente não pode colocar toda a nossa energia no se eu não tiver isso, eu vou morrer, mas é muito bom estar junto, tá todo mundo vibrando ali na E é mesma uma energia. liberdade, eu penso que seja uma liberdade com um propósito bem definido, né? Sim. É uma liberdade com um propósito bem definido. Porque quando a gente entra num espaço numa gira, né? O que a gente vê ali? Ali é uma verdadeira festa. A festa da espiritualidade. O canto, a dança, o xirê, é lindo. Só que é um lugar de reza. Se entoa a reza de outras formas. E acontece ali duelos astrais que a gente não vê. E Uhum. o nosso bem-querer dentro do nosso coração, a nossa responsabilidade, né, a nossa firmeza, ajuda a toda uma egrégora dentro do seu direcionamento de trabalho. Né? Então, assim, é uma liberdade, mas uma liberdade com propósito. Né? Porque senão acaba que parece que é tudo muito, é só, né? Cada um faz o que quer, né? Não. Não. É uma liberdade com propósito. Você Sim, tem a sua liberdade, você não tem a sua libertinagem. perfeito. Entendeu? Perfeito. O pessoal está perguntando aqui o nome da tenda. Tenda Ciranda de Peregrinos, né? Isso. Perfeito. E Prit, já que a gente falou de rezo, você falou das formas, né, da gente bem dizer, o seu canto, a sua forma de cantar, é muito mais do que uma oração, mas você põe essa energia de rezo neles? E aí, para responder essa sua pergunta, eu vou trazer o exemplo do ponto cantado que acontece dentro dos terreiros de Umbanda, né? É uma reza cantada. Tem patrono, tem uma energia canalizada, então é uma reza cantada. Quando eu estou junto do Rodrigo, a gente está exercendo o nosso trabalho artístico no Rosa Amarela, a gente compreende que é uma manifestação de arte, mas dentro de um propósito espiritual. Então, é espiritualidade e arte de mãos dadas. Então, Sim, quando a gente está ali cantando, a gente está, de fato, num ato devocional àquela energia espiritual. Né? E a gente compreende que a gente mexe muito com a fé dos outros no meio disso. Por isso que se torna tão assim... se torna tão grandioso, mas ao mesmo tempo
com o peso de novo da responsabilidade. Não dá para a gente fazer de qualquer jeito, porque a gente precisa compreender que a gente está mexendo com a sensibilidade do outro. A música, ela desperta frequências na gente que nos leva até para outros lugares mentais. A prova é quando a gente está num momento de meditação, que o nosso cérebro vai atingindo ondas ali, estados, que a gente não entende o porquê, mas quando a gente vê, a gente já foi. A própria música, quando ela está numa harmonia, quando ela está num timbre, numa frequência diferente, ela mexe com a gente, ela mexe com todos os sistemas do nosso corpo. Então, a gente vai falando, a gente vai cantando e a gente vai rezando ali, sim, de uma forma artística. Acaba que a gente traz isso, sim, para dentro do nosso trabalho. Sim, a gente agradece, né? A Camila está perguntando aqui quando que vai ter show do Rosa Amarela no Rio de Janeiro. Então, a gente está com algumas propostas já assim surgindo. Não dá para falar muito. Eu sou muito fã do segredo, né? E eu aprendi com uma senhora muito bonita que não é desse mundo que o segredo é o segredo. Então, assim, agora a gente vai estar no dia 21 de maio no Mato Grosso do Sul, no estúdio Beija-Flor por Amor. E retornando do Mato Grosso do Sul, é provável que a gente vá para outro estado, mas é segredo, não dá para falar ainda. Senão gera expectativa até na gente, né? Uhum. Fica assim, né? Naquela coisa de querer fazer e, enfim, é bom ir com calma. Mas no segundo semestre, uma coisa eu já posso colocar. A gente vai ter no Rio o primeiro encontro das benzedeiras oficial no Rio de Janeiro. Vai acontecer no dia 25 de setembro, no espaço, no Horto Cultural Santo Antônio, em Vargem Grande. Vai ser um encontro onde a gente vai ter 4 palestras, 4 pessoas colocando ali a prática do benzimento e suas particularidades em várias áreas. A gente vai ter o círculo de benzimento para animal, para idoso, para criança. Dentro desse evento, a gente vai ter uma pequena feira de artesanato com mulheres, né, que trabalham com as mãos, que fazem a sua arte. E no final disso tudo, a gente vai ter um pequenino pocket show do Rosa Amarela, porque não dá para ser grandioso, porque o foco é o show do Rosa Amarela. Mas a gente fecha com um pequeno pocket show do Rosa Amarela. Então, vai ser um evento muito bonito, vai ter distribuição de doce para criança. Vai ser uma celebração a Cosme Damião, que é patrono das benzedeiras, e ao benzimento. Então, já agora na primeira semana de maio, a gente deve estar já divulgando o acesso aos ingressos, né? E eu convido a todos que participem, porque eu tenho certeza que vai ser muito bonito. E eu estou muito feliz de estar aí levantando essa bandeira e de uma forma muito criança, vou colocar assim, porque eu estou percebendo que tem uma energia de criança ao redor disso, está conduzindo esse trabalho aí. Ai, que legal. E imagina, né? Benzedeira dentro do horto vai ser uma festa. Você conhece o Horto Santo Antônio? Não conheço, mas já vou botar aqui na minha agenda para conhecer. Foi onde, inclusive, nós gravamos a nossa canção Ancestrais. Ah, legal. É um lugar muito bonito, de um verde assim estonteante. E tem espaço para fazer essa loucura aí que deu na minha cabeça. Ai, Então, que legal, que tenho certeza que vocês gostoso. vão gostar bastante. Bom, presença garantida aqui. Eu vou botar aqui Vai ser um setembro. prazer, 25 de setembro. Perfeito, perfeito. Então, e legal que dá tempo também do pessoal que quiser aí entrar no grupo de estudo, né? Dá tempo de acompanhar as aulas para pegar esse evento e já entrar ali no mesmo evento, né? Já sabendo benzer, já encontrando benzedeira ali e saindo de lá com um diplomazinho. Eu costumo dizer que, assim, tudo que a gente faz no campo da espiritualidade é um despertar, porque a gente já traz essas memórias dentro da gente, sabe? A gente só acorda, né? E falando de benzimento, é uma coisa que eu trato com muito carinho, com muito cuidado, porque eu percebo que eu não estou falando só por mim mesma, eu estou falando por muitas pessoas, por muitas mulheres, por muitos homens
que dedicaram a sua vida a isso e que não tiveram o mínimo de reconhecimento. Porque não era para ter também. Sim. Eu penso muito assim, foi a história de cada um. Então, eu percebo que é uma coisa que a gente tem que fazer de pouquinho em pouquinho, com muita responsabilidade, com muita sinceridade e verdade. Então, é um evento que a gente está fazendo com muito carinho e eu tenho certeza que vai ser muito bonito. O propósito desse encontro é levar mais conhecimento sobre o benzimento, sobre a aplicabilidade das ervas, a relação do benzimento com os partos antigamente, né? Benzimento e ancestralidade, benzimento e a religião. Então, assim, vai ser um momento de você estar ali, ver várias pessoas falando sobre, alimentar mais o seu conhecimento. Se você tiver uma criança, levar essa criança para benzer. Se você tiver um cachorrinho, um bichinho, levar o seu bichinho para benzer. E o mais bonito disso tudo é que vai ser um evento que uma parte do que for arrecadado vai ser destinado a uma escola social a crianças, que é a Escola Mãe Joaninha. Então, assim, é um pouquinho de cada coisa que a gente Para dar faz, vai certo. ser muito bonito. Com certeza, já é. Só de escutar você falar, eu já consegui imaginar que o evento na mente, Tá e muito realmente, bonito. que bom, e que seja de muito axé, e presença confirmada lá, pode Obrigada. botar meu nome na lista. Muito obrigada. Obrigada a você. Pri, para finalizar aqui uma horazinha de live, o resto ele pode ser feito no coletivo, certo? Certo? Eu posso pedir para você fazer uma reza aqui para essa galera que está Ah, aqui, para gente, entendi. para Você falou reza, eu fiquei assim, o rezo. fazer Certo. uma reza no coletivo, né? Para que a gente possa terminar aqui a nossa noite, o nosso feriado, aí com uma abertura de semana maravilhosa, para que o que vier na sua intuição, se for cantado, se for falado, mas eu queria dar esse espaço para você, para terminar a nossa live aqui com chave de ouro. Eu agradeço muito o convite e eu convido a todos, né, como eu sempre falo, a colocarem os pés no chão, sentindo a terra. E quando você falou do rezo, me veio na cabeça, não há casos, né? Me veio na cabeça a reza de Francisco de Assis, que eu penso Adoro. que é o caminho de muitas das nossas dúvidas, sabe? Quando a gente está em dúvida, escuta o que Francisco de Assis falou na reza dele e se refaça, né? E não deixa de ser um benzimento, uma reza. Quando a gente entende o que está dentro da gente, a gente já está fazendo esse exercício. Então vamos fechar os nossos olhos, inspirar e expirar. Inspira profundamente, expira. Calma o coração. Traz para a mente a figura de uma cruz de fogo brilhante, flamejante, que nos aquece, nos envolve, nos abençoa. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, ecoando além dos mundos.
Bendita seja a nossa reza e toda manifestação de Deus voltada para a luz e para o amor. Firmados na cruz bendita, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, graças a Deus. Salve Mestre Jesus, salve Mãe Maria, salve todos os orixás, todas as falanges de luz, todos os amigos espirituais. E por esse mês, salve Santa Sara Kali, salve todo o povo cigano. Salve. Graças a Deus. Está feito. Está feito. Axé. Axé. Amém. Amém. Saravá, Opchá, Arro, Namastê. Holofé. Salve, salve. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Eu tô sem palavras, assim, eu tô tão extasiada que eu fiquei sem palavras. Mas muito obrigada. A reza costuma fazer isso com a gente. Eu costumo dizer que quando a gente reza, e contando até um segredo, né, Gisele? Houve um tempo da minha vida que eu achei que eu não sabia rezar. Eu me colocava diante de um altar e nem falava nada, porque eu dizia assim, eu não preciso falar, Deus sabe tudo que eu preciso, mas falar é importante. Porque falar traz a nossa ação em forma de palavra. É muito importante. A gente cria um compromisso, sabe? E a gente vai abrindo as portas do nosso coração devagarinho, de pouquinho em pouquinho. E aí, quando a gente começa a rezar falando, a gente vai entendendo cada verso, cada frase. E a gente vai visualizando o que tem em cada pedacinho. Deixa de ser mecânico. Se torna vivo. Verdade. Facilita a conexão demais. E às vezes falar, né? A gente precisa se escutar. Escutar tudo aquilo que a gente está pedindo, tudo aquilo que a gente está agradecendo, principalmente. E é sempre bom fazer esse exercício em voz alta, realmente. Precisa. Tá bom? Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Muito, muito, muito obrigada pela sua generosidade. Obrigada. Tá bom? Até a próxima. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.